Where Gaming Begin. Foi com esse lema que a doutora Lisa Su abriu hoje a live onde a AMD anunciou os novos processadores Ryzen da série 5000 que utilizam sua nova arquitetura Zen 3. Pessoal, meu nome é Mário Mazzotti e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre os aspectos técnicos que devem estar levando a AMD a balançar um pouquinho o mercado de CPUs. Discutir com vocês um pouco sobre quais foram os aperfeiçoamentos que a arquitetura Zen 3 está prometendo trazer para o mercado e por que o pessoal está tão alvoroçado com a possibilidade da Intel perder o pódio de melhor CPU para jogos. Vamos dar uma olhada em quais foram as alterações que foram feitas e por que elas parecem tão significativas. And we like to say gaming begins with AMD. Desde 2007, quando a AMD anunciou os primeiros processadores Ryzen, ela mostrou que não está de brincadeira. Trouxe processadores com um grande aumento de desempenho núcleo a núcleo comparado com os antigos FX e ainda por cima opções acessíveis com 6 e 8 núcleos no mercado dominado pela Intel com seus processadores quad-core. O grande trunfo dos processadores Ryzen era a sua modularidade. A AMD introduziu um conceito de chiplets, onde o processador era dividido em pequenos pedaços e cada um desses pedaços eram compostos por uma parte de I/O e 4 núcleos de processamento que compunham o processador como um todo. Na arquitetura Zen 2, ou os Ryzen 3000, a AMD expandiu esse conceito de modularidade e criou o nome CCD e o nome CCX. O CCD ainda representa aquele chiplet, ele contém alguns CCX e esses sim são os complexos de núcleos, Core Complexes. E dentro de cada um deles existem 4 núcleos que compartilham um pedaço de memória cache. Em cada CCD existem 2 CCX, ou seja, uma CPU de 16 núcleos tem 2 CCDs com 4 CCX ativos, cada um deles com seus 4 núcleos ativos. Acontece que essa modularidade também traz algumas desvantagens. Ao mesmo tempo que isso permitiu a AMD entregar processadores com até 16 núcleos para o mercado abertamente, que é o Ryzen 3950X, existe a penalidade de que quando um núcleo quer acessar uma informação que está na memória cache de outro CCX, ele tem que passar pelo Infinity Fabric, que é a rede de dados que une todos esses CCDs, CCX e formam o processador. Foi justamente nesse ponto que a AMD decidiu aperfeiçoar na arquitetura Zen 3. O conceito de CCD é mantido mesmo, cada CCD é composto por 8 núcleos, porém agora eles estão compreendidos em um único CCX. Ou seja, a AMD, ao invés de dividir um CCD em 2 partes e que cada dessas partes tenham 4 núcleos e 16 MB de cache, agora existe um único pedaço com 8 núcleos e 32 MB de cache. Dentre os benefícios está justamente essa redução de penalidade de latência quando é tentado acessar uma porção de memória que não está disponível nesse cache e tem que passar pelo Infinity Fabric. E galera, por que a latência é tão importante para o desempenho single thread? Se nós formos pensar em como um jogo funciona, nós temos 2 etapas. Uma etapa que ocorre na CPU e uma etapa que ocorre na GPU. Essas 2 etapas elas estão compreendidas num intervalo de tempo muito pequeno. Um jogo rodando a 60 FPS, cada frame tem apenas 16,66 milissegundos para ser processado. Se o jogo estiver rodando a 120 FPS, esse tempo cai pela metade, para casa de 8,33. Esse tempo tem que dar tempo de a CPU fazer todo o processamento dela e a GPU renderizar os gráficos. Ou seja, qualquer ganho, mesmo que mínimo na latência, pode representar um grande ganho justamente nessa área que é tão crítica na parte do processamento dos jogos. E foi justamente isso que a AMD veio aperfeiçoando desde o lançamento do primeiro Ryzen. O primeiro Ryzen não tinha o conceito de CCX, todos os núcleos estavam distribuídos entre os chiplets e qualquer comunicação passava pelo Infinity Fabric. Na segunda geração, no Zen 2, além de eles terem aperfeiçoado a questão de clock, questão de controlador de memória, teve esse grande salto de ter 2 CCX em um único chiplet, e dessa forma você tem um incremento na localidade de memória cache, ou seja, uma redução de latência quando não precisa da comunicação com a memória RAM passando pelo Infinity Fabric. E é justamente esse o ponto que a terceira geração, o Zen 3, veio para resolver por definitivo. Agora, todos os núcleos dentro de um chiplet compartilham aquela memória cache. Além disso, pessoal, a mídia especializada está falando muito que o Ryzen 5900X deve ser o ultimate dos processadores para jogos.
Por que isso, galera? O Ryzen 5900X ele veio para substituir o antigo 3900X. No 3900X, com a antiga arquitetura Zen 2, como o processador tem 12 núcleos, é necessário distribuir 6 núcleos para cada chiplet e dentro de cada chiplet é necessário distribuir esses 6 núcleos entre 2 CCX. Ou seja, todas essas penalidades de latência que eu falei anteriormente, de comunicação entre CCX, de passar pelo Infinity Fabric, afetavam o desempenho do 3900X. Agora, na nova arquitetura Zen 3 da AMD, o 5900X ele possui 12 núcleos, ainda separado em 2 chiplets, portanto ainda pode existir algumas penalidades de comunicação, porém dessa vez, ao invés de ter 6 núcleos distribuídos em 2 CCX, nós temos 6 núcleos com acesso total a 32 MB de cache. E é justamente por isso que as teorias estão indicando de que esse pode ser o melhor processador para jogos. Quando nós falamos no 5950X, os 32 MB de memória cache têm que ser divididos em 8 núcleos, ao invés de apenas 6. E é justamente essa quantidade extra de cache que pode dar um fôlego adicional para essa CPU. Então, galera, é com esse aperfeiçoamento técnico que a AMD pretende entregar esses 19% de incremento de desempenho de IPC. IPC, pessoal, só pelo nome parece uma métrica meio sem sentido, mas é justamente essa métrica que afeta o desempenho single thread. É justamente essa métrica que permitiu a AMD mostrar resultados em jogos melhor do que os processadores da Intel. É justamente essa métrica que permitiu a AMD mostrar na conferência deles um resultado de 631 pontos no Cinebench, um resultado único para um processador em estoque. Então, galera, esse definitivamente é um motivo para bastante entusiasmo do mercado. Isso definitivamente é uma situação muito legal. Há muitos anos que eu estou querendo ver a AMD colocar a Intel para correr um pouquinho. A Intel ficou muito acomodada na situação deles quando a AMD estava com os problemas com o Bulldozer, com problemas internos, e nós estamos precisando ver essa movimentação. O mercado estagnado não é bom para os gamers. Nós precisamos que todo mundo saia correndo para trazer o melhor resultado para a gente. E é por isso que essa conferência da AMD me deixou tão animado. Galera, o que vocês acharam? Vocês acham que essa é uma leitura correta da situação que a AMD colocou para a gente nessa live que eles fizeram hoje e apresentaram os novos processadores? Pessoal, eu realmente estou muito entusiasmado com o que está para vir aí no mercado. Eu espero que vocês também estejam. Pessoal, eu sei que esse foi um vídeo que eu falei um pouco de algumas coisas um pouco mais técnicas, e eu acabei não explicando muito a fundo o que cada uma dessas coisas significa e representa na CPU. Isso tomaria muito tempo e não é a ideia aqui agora, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês têm interesse em um aprofundamento mais técnico, arquitetura de processador, AMD, Intel, galera, me deixa aí nos comentários que eu penso em como que eu consigo bolar um vídeo para explicar para vocês um pouco mais no detalhe de como que funciona o computador, o processador, a arquitetura do software que roda na máquina de vocês, porque isso é um tema muito legal, mas é um pouquinho mais denso do que eu costumo abordar aqui no canal. Então, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, não esqueça de se inscrever se você não for inscrito ainda, e olha lá, hein, estamos chegando na primeira meta de 1000 inscritos. Então eu agradeço muito se você chegou até aqui no vídeo, até a próxima, valeu!